Então, agora, nós vamos costurar essa parte aqui na cesta. Então, eu vou vincar bem aqui a parte lateral, que agora será aqui a parte da frente da nossa cesta, que nós vamos costurar o retrovisor bem aqui, dessa forma. Para isso, eu vou pegar essa ponta aqui do fio, vou colocar em uma agulha de tapeçaria. Essa minha agulha aqui é uma agulha bem grande, o que facilita aqui na hora de colocar o fio. Posiciono o retrovisor aqui, vou passar minha agulha aqui por trás. Aqui na parte aqui da lateral mais larga, nós temos aqui 2 pontos de base, bem aqui em cada uma das laterais, 2 pontos de base no mesmo ponto de base. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu vou começar a fazer a costura. Então, coloco aqui e vou passar minha agulha bem aqui por baixo dos pontos baixíssimos que eu tenho aqui na frente. Sempre aqui por baixo do ponto baixíssimo, porque na hora que eu puxar, eu vou mostrar para você como vai ficar. Eu coloco aqui na frente do ponto de base e passo já para o próximo ponto de base aqui da parte do... Então, quando eu trago o fio aqui, puxo ele simplesmente vai sumir aqui na frente. Então, aqui na parte de trás, eu passo para o próximo ponto de base, saio no próximo ponto de base aqui na cesta. Sempre apertando, você vai trabalhando e vai apertando para que fique bem firme aqui uma parte costurada na outra. E agora passo para o próximo ponto de base. Então, de acordo com o que você vai puxando, o fio vai sumindo aqui por baixo dos pontos baixíssimos que tínhamos feito antes e vai ficando perfeito aqui o acabamento. Eu vou completar aqui a costura e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a costura, então ficou dessa forma. Eu venho aqui na parte interna, você vai perceber que mesmo aqui na parte interna vai ficando perfeito o acabamento. Aqui eu vou reforçar agora a costura. Vou fazer um nozinho aqui em um ponto de base da cesta. Vou passar com a minha agulha aqui pelos pontos de base, caminhando com o fio aqui por dentro.
Faço mais um nozinho aqui na frente. Caminho por mais alguns pontos de base. E agora é só cortar o fio. Então, você vem aqui na parte da frente, que vai ficar dessa forma, ok? Agora, nós vamos fazer as rodas aqui da nossa cesta. As rodas serão trabalhadas com fio preto, dessa forma. Só que como ia ficar difícil para você visualizar, eu vou fazer aqui com fio azul para ficar mais fácil para você visualizar os pontos, ok? Mas na sua casa você vai trabalhar com o fio de malha preto. Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Faço uma corrente e trabalho 8 pontos baixos. Feitos 8 pontos baixos, eu vou pegar aqui o fio do círculo, puxo ele para ele se fechar, venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciei e vou fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, aqui no primeiro ponto de base, sem fazer nenhuma corrente, no primeiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço também 2 pontos baixos. E vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Chegando aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, vai ficar dessa forma. Você vai fazer 4 rodas iguais a essa. Então, aqui você vai cortar o fio. Eu tenho aqui a roda já pronta com fio preto. Cortei o fio. Então, aqui eu tenho uma laçada. Eu vou agora puxar a ponta aqui de dentro da laçada. Venho aqui na parte de trás. Passo a minha agulha aqui de baixo para cima. Por um ponto de base lateral e puxo a ponta aqui para baixo. Vou passar essa ponta aqui por um ponto de base, mais aqui embaixo, para aproximar ela da outra sobra que eu tenho embaixo. E agora eu vou amarrar uma ponta na outra.
faço a sequência dos 3 nós. E agora é só cortar o excesso. Então, vai ficar dessa forma. Para dar acabamento aqui na roda, eu coloquei um botão de madeira. Os meus botões são em forma de borboleta, mas você coloca aí o acabamento que você prefira. Coloque de preferência botões coloridos para dar um acabamento bem alegre aí à sua cestinha. E para pregar os botões aqui, eu vou utilizar a linha de pipa, que é uma linha bem forte. Venho aqui na parte de trás, passo a minha agulha aqui. Trago a agulha aqui para frente. Posiciono o botão aqui ao meio. E agora é só costurá-lo aqui. Vou fazer aqui uma segunda volta. Com o botão bem fixo aqui. Agora é só você fazer um nozinho aqui na parte de trás. Feito isso aqui, agora você pode cortar o fio. Lembrando que você precisa fazer 4 rodas iguais a essa, para colocarmos aqui no nosso carrinho. Agora, para prendermos a roda aqui no carrinho, eu vou pegar uma agulha de crochê um pouco mais fina. Passo a minha agulha aqui por trás de um ponto de base. Vou pegar um pedaço do fio azul. Passo aqui por trás da roda em um ponto de base em uma lateral. E aqui na outra lateral, passo aqui por outro ponto de base. Então, vou ter o fio passado aqui por 2 pontos de base, certinho? Eu vou cortar o meu fio, um pedaço de mais ou menos aí 35 a 40 centímetros. Venho aqui agora na lateral aqui da minha cesta, onde eu quero posicionar a roda. Então, vai ficar dessa forma aqui na lateral. Passo a minha agulha aqui de dentro para fora na cesta e trago o fio aqui para dentro. Eu vou fazer isso com fio azul, porque se eu fizesse com fio preto, depois ia ficar o fio aparecendo aqui na parte interna e o acabamento não ia ficar bonito. Venho aqui em outro ponto de base para pegar o outro fio aqui da outra lateral. Quando eu faço isso, deixando um espaço maior aqui entre os fios, a minha roda vai ficar bem presa aqui, para que depois ela não fique correndo risco de ficar abrindo o espaço aqui,
Então, vai ficar dessa forma. Aqui na parte interna, os meus fios ficaram aqui com os 3 pontos aqui de distância entre eles. Eu vou fazer um nozinho sem repuxar, mas deixo aqui bem firme. Agora eu vou fazer outro nó aqui bem firme. Então, aqui na parte externa ficou dessa forma. Então, feito o nó, eu vou passar aqui por um ponto de base. Para que eles fiquem mais próximos aqui. Vou fazer um outro nozinho aqui na parte de baixo. Faço um segundo nó. Trago uma ponta aqui para por uns pontos de base aqui lateral. E agora eu corto o excesso. Trago a outra ponta aqui para outra lateral, passando por alguns pontos de base. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Você quase não vai perceber o nozinho aqui. E aqui na parte externa, vai ficar assim aqui a nossa rodinha. Eu venho aqui mais aqui na frente, coloco a outra roda aqui. E na outra lateral vou fazer da mesma forma. Eu vou então aplicar as outras 3 rodas aqui e volto te mostrando como ficará. Com todas as rodas aqui já pregadas, então ficou dessa forma aqui na lateral. Na outra lateral também a mesma coisa. Com as rodas então já aqui posicionadas no lugar, agora eu vou colocar 2 botões aqui na parte de cima para virar aqui os olhos do nosso carrinho. Serão posicionados bem aqui na parte branca, vão ficar assim. Vou costurá-los aqui com a linha de pipa. Então, Então, vou passar a agulha aqui por dentro. E agora eu vou costurar o botão.
Então, com o botão já costurado, eu venho aqui na parte de trás, vou fazer um nozinho. Passo a ponta do fio aqui por baixo. E agora é só cortar o excesso. Aqui do outro lado, eu vou costurar o outro botão. E aqui, para formar aqui os faróis, eu vou colocar 2 botões aqui, brancos e azuis. Vou costurá-los aqui. Vou costurar o segundo botão aqui para formar o olhinho e volto te mostrando como ficará. Com os botões já costurados, então nós temos os 2 botões aqui em cima, que são os olhinhos, os 2 botões laterais, que são aqui os faróis. Agora, com um pedacinho de fio de malha rosa, eu vou aqui fazer a boquinha aqui do nosso carrinho. Então, vou pegar um ponto de base aqui, lateral aqui aos faróis. Passo a minha agulha aqui pelo ponto de base. Ficaram aqui 2 pontos de distância entre o botão. Então, aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. Passo o fio aqui por baixo. Então, vai ficar assim, retinho. Agora aqui, na carreira de baixo, eu vou vir aqui nos pontos do meio, então, fiquei com 6 pontos de base aqui. Vou pegar o meu fio, passo a ponta aqui por dentro. Trago a outra ponta aqui pro ponto de base aqui lateral, pegando apenas uma alcinha do ponto. Agora, vou sair com as 2 pontas aqui na parte interna. Passo a minha agulha aqui ao meio, trago as pontas aqui para dentro. Então, aqui vai ficar dessa forma, formando aqui a boquinha. Aqui na parte interna, eu vou fazer um lacinho. Assim, quando você olhar aqui para a parte interna, você terá um lacinho aqui na parte de dentro. E aqui na parte de fora, você terá formado aqui a boquinha. Então, estamos finalizando o nosso trabalho
aqui na frente vai ficar dessa forma. O único fio colorido que você teria aqui na parte de dentro é esse rosa, mas aí você forma o seu lacinho para quando você for fazer a sua cesta, você não perder aqui o acabamento. Então, mesmo com o fio colorido aqui, o acabamento vai ficar perfeito. Aqui nas laterais ficaram dessa forma. Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês que gostaram, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. E quero pedir para vocês nos ajudarem a divulgar o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos e curtindo-os aqui no canal. Ok, meninas? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!